Tem uma verdade desconfortável que quase ninguém tem coragem de admitir. Muitas vezes o que está destruindo sua paz não são as pessoas. É o que você permite. Você reclama que é ignorado. Reclama que não é valorizado. Reclama que sempre corre atrás. Mas continua fazendo as mesmas coisas. Continua aceitando o mínimo. Continua tentando convencer quem já mostrou que não quer ficar. E aqui vai algo ainda mais direto. Respeito não se pede. Se impõe com postura. Napoleon Hill falava sobre mentalidade, sobre autodomínio, sobre a força invisível que molda resultados. E essa força começa quando você aprende a remover da sua vida aquilo que enfraquece sua identidade. Não é sobre brigar. Não é sobre anunciar para o mundo. É sobre cortar em silêncio. Hoje eu vou te mostrar 10 coisas que você precisa remover da sua vida sem avisar ninguém. Sem drama. Sem explicação pública. Apenas decisão interna. Se em algum momento você perceber que está se enxergando em alguma dessas situações, comenta aqui. Eu escolho postura. Porque decisão começa quando você assume. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal. Aqui a gente não ensina a correr atrás. A gente ensina a ser respeitado. Agora respira fundo, porque o primeiro ponto pode doer. A necessidade de aprovação. Existe um vício silencioso que faz pessoas inteligentes se tornarem pequenas. A necessidade de aprovação. Você já percebeu como muda seu comportamento dependendo de quem está na frente? Com amigos, você é confiante. Com alguém que você quer impressionar, você vira outra pessoa. Com alguém que te ignora, você tenta ainda mais. Por quê? Porque no fundo, você quer ser validado. Quer que digam que você é interessante. Quer que respondam rápido. Quer que curtam suas fotos. Quer que escolham você. Mas aqui está o problema. Quando você precisa ser aprovado, você entrega seu poder emocional. Você começa a falar o que o outro quer ouvir. Começa a aceitar migalhas para não perder atenção. Começa a flexibilizar seus limites para não parecer difícil. E sabe o que acontece? Você pode até ser aceito, mas deixa de ser respeitado. Psicologicamente, quanto mais você busca validação externa, mais transmite insegurança. E insegurança não gera admiração, gera tolerância temporária. No namoro isso é claro. A pessoa demora para responder. Você manda outra mensagem. Ela cancela. Você diz que está tudo bem, mesmo não estando. No trabalho é igual. Você aceita tarefas extras que não são suas. Evita discordar para não desagradar. Sorri quando queria se posicionar. Tudo isso é medo de rejeição disfarçado de gentileza. Napoleon Hill falava sobre autossuficiência emocional. Quem depende da aprovação dos outros vive emocionalmente refém. E deixa eu te perguntar algo direto. Você quer ser escolhido? Ou quer ser alguém que não pode ser ignorado? Porque são coisas diferentes. Remover a necessidade de aprovação não significa virar arrogante. Significa parar de implorar reconhecimento. Significa fazer o que precisa ser feito mesmo que alguém não goste. Significa aceitar que nem todos vão concordar com você. E tudo bem. Quando você para de tentar agradar todo mundo, algo interessante acontece. Algumas pessoas se afastam. E outras começam a te respeitar de verdade. E isso nos leva ao próximo ponto. Porque depois que você para de buscar aprovação, você começa a perceber quem está ao seu redor, apenas se beneficiando da sua energia. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo que está drenando sua força todos os dias. E talvez você ainda esteja chamando isso de lealdade. Pessoas que drenam sua energia. Depois que você começa a diminuir a necessidade de aprovação, uma coisa fica clara. Nem todo mundo que está ao seu lado está torcendo por você. Alguns estão apenas se alimentando da sua disponibilidade. Você já percebeu como existem pessoas que só aparecem quando precisam? Que nunca perguntam como você está, mas sempre têm um problema novo? Que transformam qualquer conversa em reclamação? E você escuta, você aconselha, você ajuda. Mas quando é você que precisa, o silêncio aparece. Isso não é amizade. Isso é consumo emocional. Pessoas que drenam sua energia vivem em estado constante de caos. E o caos delas começa a virar o seu. Psicologicamente, convivência é contágio. Você se torna parecido com quem convive. Se você anda com pessoas inseguras, começa a duvidar mais. Se anda com pessoas negativas, começa a enxergar problema em tudo.
Se anda com pessoas que não evoluem, sua ambição diminui. E aqui vai algo desconfortável. Muitas vezes você mantém essas pessoas por medo de parecer frio. Mas maturidade não é carregar todo mundo nas costas. É saber quem pode caminhar ao seu lado. No relacionamento isso é ainda mais perigoso. A pessoa vive em drama, cria conflito por qualquer coisa, testa sua paciência o tempo todo. E você tenta salvar, explicar, ajustar. Só que quanto mais você tenta equilibrar alguém emocionalmente instável, mais você perde o seu próprio eixo. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você está cercado de pessoas que te fortalecem? Ou de pessoas que precisam que você esteja fraco para se sentirem confortáveis? Porque existe isso também. Quando você começa a crescer, algumas pessoas se incomodam. Quando você impõe limites, dizem que você mudou. Quando você para de resolver tudo, chamam você de egoísta. Não é coincidência. É que sua nova postura expõe a dependência delas. Remover pessoas que drenam sua energia não exige anúncio. Não exige briga. Não exige textão. Exige distância silenciosa, menos disponibilidade, menos explicação, menos acesso. Quem realmente se importa vai respeitar. Quem só consumia, vai reclamar. E essa reação já responde tudo. Só que existe outro erro que mantém você preso mesmo depois de se afastar de pessoas erradas. Um hábito que faz você perder força mesmo quando está certo. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo que parece maturidade, mas na verdade é insegurança disfarçada. Explicações desnecessárias. Existe um comportamento que destrói sua autoridade sem que você perceba. Explicar demais. Você toma uma decisão e já sente a necessidade de justificar. Você diz não e começa a construir um discurso para que o outro não fique chateado. Você se afasta e sente que precisa dar um relatório emocional detalhado. Por quê? Porque no fundo, você ainda quer ser entendido por quem talvez nem esteja interessado em entender. Aqui está algo que poucas pessoas aceitam. Quanto mais você se explica, mais parece que está pedindo permissão. Pessoas seguras comunicam. Pessoas inseguras se justificam. Existe uma diferença enorme. No relacionamento isso é muito claro. Você decide diminuir o contato. Em vez de simplesmente fazer isso, você envia um texto longo dizendo que está confuso, que precisa de tempo, que espera que a pessoa compreenda. Você está tentando controlar a reação dela, mas postura emocional não controla a reação. Ela assume consequência. No trabalho acontece igual. Você não pode assumir uma tarefa. Em vez de dizer, não consigo assumir isso agora, você começa a listar motivos, compromissos, justificativas. Quanto mais você fala, mais margem dá para negociação. E às vezes o outro nem estava exigindo tudo isso. Foi você que se colocou nessa posição. Psicologicamente, quem se explica demais transmite medo de julgamento. E quando alguém percebe que você teme ser mal interpretado, ela entende que você é manipulável. Forte não é quem grita. Forte é quem decide e sustenta. Deixa eu te perguntar algo direto. Você está vivendo de acordo com suas decisões ou de acordo com o medo da reação dos outros? Porque enquanto você precisar que todos entendam suas escolhas, você nunca será totalmente livre. Remover explicações desnecessárias não significa ser grosso. Significa falar o essencial. Sim, não, eu não quero, eu não concordo, eu prefiro assim. Simples, claro, firme. Quem tem maturidade emocional não precisa de discurso longo para validar seu posicionamento. E quando você aprende isso, algo muda. Você começa a perceber que muitas discussões só existem porque você entrou nelas. E isso nos leva ao próximo ponto. Porque existe outro comportamento que faz você perder valor rapidamente. Um impulso quase automático. Responder tudo. Reagir a tudo. Defender-se o tempo todo. No próximo capítulo, vamos falar sobre o poder de não reagir. O hábito de reagir a tudo. Se alguém te critica, você responde. Se alguém te provoca, você rebate. Se alguém te ignora, você reage. Se alguém posta algo indireto, você sente. Percebe o padrão? Você está sempre reagindo. E quem reage demais, revela demais. Existe uma diferença enorme entre responder e reagir. Responder é escolha. Reagir é impulso. Pessoas emocionalmente fracas vivem em estado de reação constante. Elas precisam se defender,
se explicar, provar, corrigir, justificar. Mas aqui vai algo que poucos entendem. Quando você reage a tudo, você mostra exatamente onde pode ser atingido. No relacionamento isso é clássico. A pessoa demora para responder. Você muda o tom. Ela sai sem avisar. Você cobra. Ela faz um comentário provocativo. Você entra no jogo. E sem perceber, você está sendo conduzido emocionalmente. Quem provoca está testando controle. Quem reage está entregando. Napoleon Hill falava sobre autocontrole como base do poder pessoal. Se você não controla suas emoções, qualquer pessoa pode controlar você. No trabalho é igual. Um colega faz uma crítica pública. Você sente necessidade de responder na hora. Mas às vezes, o silêncio estratégico vale mais que um argumento perfeito. Sabe por quê? Porque quem não se abala transmite força. E aqui vai uma pergunta que pode doer. Você quer ter razão ou quer ter posição? Porque muitas vezes você ganha a discussão e perde o respeito. Nas redes sociais isso é ainda mais evidente. Você responde comentário negativo, entra em debate, tenta convencer quem não quer ser convencido. Enquanto isso, quem observa está avaliando sua estabilidade. Pessoas fortes escolhem onde colocam energia. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece explicação. Nem todo ataque merece defesa. Às vezes, o maior poder está em não entrar no jogo. E quando você aprende a não reagir automaticamente, algo interessante acontece. Algumas pessoas tentam provocar mais. Outras começam a te tratar com mais cuidado, porque você deixou de ser previsível. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Você pode até parar de reagir, mas se continuar aceitando indefinição na sua vida, sua postura ainda estará comprometida. No próximo capítulo, vamos falar sobre relações confusas e mal definidas, porque onde não há clareza, quase sempre há desvalorização. Relações confusas e mal definidas. Se você precisa se perguntar constantemente o que nós somos, é porque algo já está errado. Relações confusas não são modernas. São convenientes para quem não quer se comprometer e desconfortáveis para quem tem medo de perder. Você aceita encontros sem definição, aceita sumiços intercalados com intensidade, aceita carinho hoje e frieza amanhã, e chama isso de paciência. Mas na prática é insegurança tolerando ambiguidade. Existe uma regra simples que quase ninguém aplica. Clareza gera respeito, confusão gera desgaste. Quando alguém realmente quer você na vida dela, a tendência natural é simplificar, não complicar. Mas quando a pessoa quer os benefícios sem a responsabilidade, ela mantém tudo indefinido. E aqui está o erro mais comum. Você tenta se adaptar ao ritmo confuso para não assustar. Finge que está tudo bem. Finge que não precisa de definição. Finge que não se importa com a inconsistência. Só que por dentro, está ansioso, verificando o celular, interpretando mensagens, analisando cada detalhe. Isso consome energia mental. E quem vive em análise constante, perde presença. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você está sendo escolhido ou está sendo mantido como opção? Porque existe uma diferença enorme. Pessoas emocionalmente fortes não pressionam por definição, mas também não permanecem onde não existe clareza. Elas observam comportamento. Se há constância, investem. Se há confusão, se afastam. Sem drama, sem ameaça, sem discurso longo, só postura. E aqui vai algo importante. Quando você aceita relações mal definidas, você ensina o outro como pode ser tratado. Se você aceita pouco, receberá pouco. Se aceita incerteza, receberá instabilidade. Remover relações confusas da sua vida não significa exigir rótulo imediato. Significa exigir coerência. Ações alinhadas com palavras. Presença alinhada com intenção. E quando você começa a fazer isso, algo inevitável acontece. Algumas pessoas desaparecem. E isso dói, mas dói menos do que continuar em um lugar onde você nunca sabe qual é seu espaço. E é aqui que entramos no próximo ponto. Porque muitas vezes você aceita confusão por um motivo específico. Pressa. Pressa para ser escolhido. Pressa para se sentir validado. No próximo capítulo, vamos falar sobre a ansiedade que faz você correr atrás e perder valor no processo. Há pressa para ser escolhido.
Existe algo que faz pessoas incríveis se comportarem de forma pequena: ansiedade para ser escolhidas. Você começa a gostar de alguém e já quer definição, já quer frequência, já quer prioridade, já quer segurança. Não porque o momento pede isso, mas porque você quer aliviar a própria insegurança. E aqui está a verdade que quase ninguém fala. Pressa é medo disfarçado. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de ser substituído. Então você acelera. Manda mensagem antes da pessoa sentir saudade. Propõe encontros antes de existir construção. Se oferece antes de ser convidado. E acha que está demonstrando interesse. Mas muitas vezes está apenas demonstrando carência. Pessoas com alto valor emocional não têm pressa para serem escolhidas. Elas sabem que quem reconhece valor não precisa ser convencido. No namoro isso é muito claro. Você sente que a pessoa está meio distante. Em vez de reduzir o ritmo, você aumenta. Mais mensagens, mais disponibilidade, mais tentativas. E sabe o que acontece? Você diminui o espaço que poderia gerar interesse. Atração precisa de respiro. Respeito precisa de tempo. No trabalho acontece o mesmo. Você quer reconhecimento rápido, quer promoção rápida, quer validação imediata, e acaba se posicionando como alguém ansioso por aprovação. Deixa eu te perguntar algo importante. Se ninguém te escolhesse hoje, você ainda se escolheria? Porque essa é a base. Quem depende de ser escolhido vive em estado constante de tensão. Quem já se escolheu transmite estabilidade. Napoleon Hill falava sobre fé aplicada. Não fé cega no outro, mas confiança interna na própria construção. Quando você remove a pressa, você ganha algo poderoso: controle. Você observa mais, fala menos, entrega menos antes da hora, e começa a perceber algo interessante. Quem realmente quer se movimenta. Quem só estava confortável com sua disponibilidade se afasta. E isso não é perda, é filtro. Mas existe um bloqueio que impede muita gente de aplicar isso. Culpa. Culpa por diminuir ritmo. Culpa por dizer não. Culpa por impor limites. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. No próximo capítulo, vamos remover algo que faz você aceitar o inaceitável. Culpa. Por impor limites. Se toda vez que você tenta se posicionar sente culpa, alguém te ensinou que amor é tolerar tudo. Mas não é. Limite não é agressividade. É autocuidado com firmeza. O problema é que muitas pessoas confundem bondade com ausência de fronteira. Você diz sim quando queria dizer não. Aceita comentários desrespeitosos para evitar clima ruim. Tolera atrasos, cancelamentos, falta de consideração para não parecer exigente. E depois fica ressentido. Percebe o ciclo? Você evita o desconforto imediato e cria um desgaste prolongado. Psicologicamente, quando você não impõe limites claros, envia uma mensagem silenciosa: eu aceito isso. E as pessoas tratam você exatamente no nível que você permite. No relacionamento, isso é evidente. A pessoa fala de forma atravessada. Você ignora. Ela repete. Você releva. Com o tempo, o desrespeito aumenta. Não porque o outro é necessariamente cruel, mas porque você nunca sinalizou que aquilo ultrapassava sua linha. No trabalho acontece igual. Colegas invadem seu horário. Chefes exigem além do combinado. E você aceita para não gerar conflito. Mas deixa eu te perguntar algo essencial. Qual é o preço de não impor limites? Cansaço, perda de respeito, autodesvalorização. E o mais grave, você começa a se sentir pequeno dentro da própria vida. Quem tem postura entende algo simples. Limites claros afastam oportunistas e aproximam pessoas maduras. Sim, algumas pessoas vão se incomodar quando você mudar. Vão dizer que você está diferente, que está frio, que está difícil. Mas na verdade você só parou de ser conveniente. E aqui vai um ponto estratégico. Limite não precisa de discurso longo. É comportamento. Se atrasou repetidamente, você reduz prioridade. Se desrespeitou, você encerra a conversa. Se ultrapassou sua linha, você se afasta. Sem ameaça, sem anúncio. A consistência ensina mais do que qualquer explicação. E quando você remove a culpa por impor limites, algo acontece. Sua postura muda. Seu olhar muda. Seu tom muda. Sua energia muda. E as pessoas percebem.
Mas ainda existe um hábito silencioso que corrói sua autoestima mesmo quando você começa a impor limites. Um hábito alimentado principalmente pelas redes sociais. Comparação. E é sobre isso que vamos falar agora. Comparação. Constante. Você abre o celular. 5 minutos depois, já está se sentindo atrás. Alguém viajando. Alguém noivo. Alguém promovido. Alguém aparentemente feliz o tempo todo. E sem perceber, você começa a medir sua vida pela vitrine dos outros. Comparação constante é uma forma sofisticada de autossabotagem, porque você nunca está comparando bastidores com bastidores. Você está comparando seus momentos difíceis com o melhor ângulo da vida de alguém. No relacionamento, isso pesa ainda mais. Você compara seu parceiro com o ex de alguém. Compara sua relação com a de casais da internet. Compara sua fase atual com o começo intenso de outra pessoa. E começa a sentir que está faltando algo. Mas talvez não esteja faltando nada. Talvez você só esteja intoxicado por excesso de referência externa. Psicologicamente, quanto mais você se compara, menos você constrói identidade própria. Você começa a ajustar comportamento para se encaixar em um padrão. Começa a forçar experiências para parecer que está evoluindo. Começa a viver para mostrar, não para sentir. E isso esvazia. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se não existissem redes sociais, você ainda se sentiria atrasado? Ou essa sensação nasce da comparação constante? Napoleon Hill falava sobre propósito definido. Quem tem clareza do próprio caminho não perde tempo medindo o ritmo do outro, porque entende algo fundamental. Cada pessoa tem um tempo, cada fase tem uma função, cada processo tem um aprendizado. Mas quando você vive olhando para o lado, você tropeça no próprio caminho. E aqui vai algo ainda mais profundo. Comparação constante geralmente revela insegurança não resolvida. Você não quer a vida do outro. Você quer a validação que imagina que ele tem. Mas validação externa nunca sustenta a autoestima. Só construção interna faz isso. Quando você remove a comparação, algo poderoso acontece. Você começa a competir apenas com sua versão anterior. E isso muda o jogo. Só que mesmo depois de parar de se comparar, ainda pode existir um inimigo mais silencioso. Não está nas redes, não está nas pessoas, está dentro. No próximo capítulo vamos falar sobre autossabotagem silenciosa. E talvez esse seja o ponto mais importante até agora. Autossabotagem silenciosa. Você pode cortar pessoas, pode impor limites, pode parar de reagir, mas se sua mente continua contra você, nada se sustenta. Autossabotagem silenciosa não grita. Ela sussurra. Você vai estragar tudo. Daqui a pouco ele vai perder o interesse. Ela é boa demais para você. Se você não agradar, vai ser deixado. Percebe? Não é o outro que está te diminuindo. É a narrativa interna. E o mais perigoso é que você acredita. Psicologicamente, quando alguém carrega crenças profundas de insuficiência, começa a agir de forma incoerente com o que deseja. Quer respeito, mas aceita pouco. Quer estabilidade, mas provoca insegurança. Quer alguém seguro, mas testa o tempo todo. Porque no fundo acredita que não é suficiente para ser escolhido com tranquilidade. No relacionamento isso é muito comum. A pessoa não deu motivo real, mas você cria cenário na cabeça. Interpreta silêncio como rejeição. Interpreta cansaço como desinteresse. Interpreta independência como ameaça. E começa a agir diferente. Fica mais carente, mais controlador, ou mais distante por defesa. E o que acontece? Você cria exatamente o problema que temia. Isso é autossabotagem. No trabalho também acontece. Você tem oportunidade, mas pensa que não está pronto. Recebe elogio, mas acha que foi sorte. Tem chance de crescer, mas recua por medo de falhar. E aos poucos vai se colocando como coadjuvante da própria vida. Deixa eu te perguntar algo profundo. Se você se tratasse como trata alguém que admira, sua postura seria diferente? Porque muitas vezes você é duro consigo e tolerante demais com os outros. Napoleon Hill falava sobre controle mental direcionado. Quem não governa a própria mente vira refém de pensamentos automáticos. Remover a autossabotagem começa com consciência. Perceber quando a voz interna está distorcendo a realidade. Perceber quando você está criando problema onde não existe. Perceber quando está agindo por medo, não por fato. E aqui está o ponto-chave.
confiança não nasce de garantias externas. Nasce da decisão interna de sustentar sua própria posição. Mas existe algo ainda mais decisivo do que eliminar crenças negativas. Existe uma escolha final. A versão de você que vai continuar existindo, ou a que vai morrer hoje. No último capítulo vamos falar sobre abandonar a versão fraca de si mesmo. E esse é o momento de decisão. A versão fraca de si mesmo. Existe uma versão sua que já sabe de tudo isso. Sabe que aceita pouco. Sabe que explica demais. Sabe que corre atrás quando deveria observar. Mas continua repetindo. Por quê? Porque mudar exige abandonar uma identidade antiga. E isso assusta. A versão fraca de você é confortável. Ela já conhece o padrão. Já sabe como agradar. Já sabe como evitar conflito. Ela sobrevive, mas não é respeitada. A pergunta que quase ninguém faz é simples. Quem você está alimentando todos os dias? A versão que implora por atenção ou a versão que seleciona quem tem acesso? A versão que reage ou a versão que observa? A versão que aceita confusão ou a que exige coerência? Existe um momento na vida em que você percebe algo decisivo. Ninguém vai chegar para te entregar respeito. Ninguém vai acordar e decidir te valorizar mais do nada. O mundo responde à sua postura. Se você se posiciona como opção, será tratado como opção. Se posiciona como prioridade própria, começa a ser visto diferente. E aqui está a parte mais importante. Abandonar a versão fraca não é virar frio, não é virar arrogante, não é tratar mal. É parar de se trair, é parar de dizer sim quando quer dizer não, é parar de insistir onde já viu desinteresse, é parar de se diminuir para caber na vida de alguém. Isso é maturidade emocional. E maturidade dói no começo, porque você vai perder algumas pessoas, vai encarar silêncios, vai enfrentar desconfortos, mas também vai ganhar algo que talvez nunca tenha tido de verdade: autorrespeito. E quando você se respeita, sua energia muda. Você fala menos, observa mais, tolera menos, escolhe melhor. E as pessoas percebem. Agora deixa eu te fazer a pergunta final. Se nada mudar, onde você estará daqui a 1 ano? Na mesma confusão? Na mesma carência? No mesmo ciclo? Ou você vai decidir, hoje, remover em silêncio tudo o que enfraquece sua postura? Porque essa decisão não é pública, é interna. E começa agora. Hoje você viu 10 coisas que precisam sair da sua vida. Não com anúncio, não com briga, mas com decisão. Remover a necessidade de aprovação, cortar pessoas que drenam, parar de se explicar demais, controlar reações, eliminar relações confusas, abandonar a pressa para ser escolhido, impor limites sem culpa, parar de se comparar, silenciar a autossabotagem e, principalmente, abandonar a versão fraca de si mesmo. Isso não é sobre relacionamento, é sobre postura. E postura muda destino. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Hoje eu escolho respeito. Escrever é compromisso. E se você quer continuar fortalecendo sua mentalidade emocional, se inscreve no canal agora. Aqui você não aprende a correr atrás. Você aprende a ser alguém que não pode ser ignorado. Agora a decisão está nas suas mãos. Quem você vai ser a partir de hoje?